que é tudo menos banco. E ele está por trás de garantias de várias iniciativas que representaram tentativas de golpes. O FIBBank, ou Lorota Banco, ele conseguiu, segundo o Sistema Integrado de Administração Financeira, Sistema de Gestão de Contratos do Governo Federal, viu, senador Randolfo Rodrigues? Ele conseguiu, está aqui, registro, carta, fiança, contrato 29 de 2021, aquisição de vacina Covid-19, coronavírus, SARS-CoV-2, injetável, Covaxin, processo 250, vigência 17 de 2022, FIBBank, valor 80 milhões e 700 mil. Ou seja, isso está no CIAF. O governo federal aceitou a fiança do FIBBank ou do banco Lorota ou Lorota Banco, certo? Isso é muito importante. Aí eles vêm suspender, pedir a substituição agora, nesse instante. Pois é, mas está aqui. Só agora. Do outro contrato. Mas porque eles admitiram isso daqui num contrato de 1 bilhão e 600 milhões e 614 milhões de reais como garantia dessa instituição chamada Lorota Banco. O governo disse que Senador Rogério, eu vou lhe devolver o teu tempo. Em qual contrato essa substituição? Que contrato agora que existe vigente? Dos preservativos. Dos preservativos. O contrato está vigente, já entregou uma parte? Isso, e agora... Já adimpliu com que parte? Presidente Soraya, senador Rogério, para aqueles que dizem que não tem corrupção, que não foi pago 1 centavo, vamos lembrar, como é que se diz mesmo, senador Rogério? Vai vendo, Brasil, não é isso? Vai vendo, Brasil. Vai vendo, Brasil. Esse contrato dos preservativos é de agora, foi pago, foi executado. A substituição do FIBBank está acontecendo nesse instante. Foi pedido nesse instante. No momento do depoimento do senhor Roberto. É só nesse contrato, em todos os contratos? Quais contratos? Tem... Não, veja. Só para a gente ter uma ideia. Esse contrato, ele não se materializou porque o contrato da Covaxin ele foi cancelado. Portanto... essa garantia de 80... Era por isso a minha dúvida, porque não tinha contrato... Isso, mas eles aceitaram o FIBBank ou Lorota Banco como fiador, ok? Assim como aceitaram em outros contratos do preservativo. Mas eu queria depois mostrar coisas mais graves, porque tem aqui outras garantias que o Lorota Banco fez para o governo brasileiro, certo? Precisamos saber se o governo vai desfazer ou buscar outras garantias que são dadas pelo Lorota Banco, aqui que eu vou mostrar para vocês. Essa CPI impediu que fosse para frente, tanto o contrato da Covaxin, e agora está impedindo que vá para frente o Lorota Banco como garantidor de contratos entre o governo e empresas. É importante... o senhor, enquanto presidente desta instituição, aqui está parecendo mais um laranja, me desculpe a minha sinceridade, do senhor Marcos Tolentino. Oi. Porque o senhor não sabe responder as questões e as relações que a empresa tem com seus diversos parceiros comerciais, e o tempo todo Vossa Senhoria tenta mostrar a esta CPI fatos que a gente já desmascarou, né? O senhor disse que não participou de nada do que aconteceu e não sabia do que estava acontecendo, né, a não ser de alguns processos específicos para o qual o senhor se preparou para vir aqui. E preferiu aqui vir com uma conversa não muito consistente, uma conversa mole, de que não conhecia o Tolentino, o Max, e que não sabe de nada.
O senhor disse aqui que não conhecia, que não tinha relação. O Tolentino, como já foi dito aqui, é tão amigo do Ricardo Barros que acompanhou o deputado aqui no depoimento dele na CPI e facilitou e muito a vida do Barros com esse FIBBank, ou melhor, Lorota Banco, para agilizar e executar o balcão de negócios instalado no Ministério da Saúde. Como disse aqui o senador Alessandro, a revista Piauí mostra muito bem a intimidade no jantar do senhor Pazuello, do Tolentino, do Max, e o senhor faz, como presidente, um contrato com uma empresa cuja advogada do Marcos, do Tolentino, do escritório, diz que tem uma holding, bota aí para a gente ver qual é a holding, só para a gente ter uma noção da holding, que compõe tudo isso. Olha lá, a holding, sou muito grata por trabalhar com pessoas que me acolheram de uma forma tão especial, que é a holding. Cadê a outra? É do contrato das vacinas, tá? Tá. Cadê a outra foto, Marcos Rogério? Rede Brasil, eu não estou conseguindo. Cadê? Rede Brasil, Benete, Pão e Chocolate, não, e FIBBank, pronto. Todas essas empresas fazem parte de uma holding, que é o Ricardo Benete Escritórios Tolentino, que é o escritório Tolentino que comanda essa holding. Então, fica claro que o senhor Roberto Pereira, não é isso? Roberto Pereira, aqui preside uma empresa cujo o dono real é o Tolentino. Ou seja, esse trabalho que vem sendo feito e que foi feito no entorno da compra de vacinas é sempre permeado por algum tipo de pirotecnia institucional. Sempre tem uma picaretagem envolvida. É assim nos contratos da Covaxin, é assim na empresa que dá garantias que são impossíveis de uma empresa ter 7,5 bilhões de reais de ativos que só, pode tirar, por favor, ativos que só o IPTU... Não. Vamos convocar a holding? Vamos deixar a holding. Aí é só para a gente entender que tem o FIBBank e esse conjunto de empresas participam de um mesmo esquema e que tem um dono, verdadeiro dono, o Marcos Tolentino, né? E que todas essas empresas envolvidas na compra de vacinas, tanto quem dá garantia quanto quem compra, tudo é uma enrolação, tudo tem um descompasso, uma picaretagem embutida. Vamos aqui mostrar alguns fatos. O senhor disse que foi ser presidente do FIBBank através do Ricardo Benete. Quem apresentou o senhor ao Benete? Como já havia falado aqui nessa comissão, eu conheci o Dr. Marcos Tolentino no mesmo projeto, na indústria Cataguases de papel. E conheci o senhor Ricardo Benete através do Dr. Marcos Tolentino. Então, os dois são responsáveis por torná-lo presidente da empresa. Então, você conhece o Tolentino? Ricardo Benete. Conheço o Tolentino, eu deixei bem claro nessa comissão. Agora, esse imóvel com um valor galáctico, desculpe aqui, porque hoje é uma situação que a gente não pode levar muito a sério, apesar da gravidade.
Mas é um imóvel, senadora Simone Tebet, com valor galáctico, o valor das galáxias, né? Porque está registrado em Curitiba, ou, como disse a senhora mesmo, virou um imóvel voador, que sai de Curitiba para São Paulo e vice-versa, sem falar que o senhor sequer sabe o valor do IPTU, ou quem vai pagar o imposto desse terreno. Porque, veja, um terreno de 7 bilhões, quase 7 bilhões e 200 milhões, para fazer aí um fundo de 10 bilhões, tem um imposto grande, territorial, de algum tipo. E se for urbano, porque para ter este preço tem que ser urbano, porque senão seria metade ou uma parte do estado, de qualquer estado deste país, se for urbano, se for em São Paulo, a empresa movimentou 14 milhões, só de IPTU teria que pagar 39 milhões. Veja quantas inconsistências. O senhor disse também... E não estava no nome deles, né? Estava no nome de Durval. Durval, exatamente. O senhor disse também que não sabe a relação entre o Benetti e Tolentino, mas o senhor agora acaba de dizer que os dois estavam na empresa onde o Ricardo Benetti lhe contratou. Mas o telefone de contato da FIBBank, como eu mostrei aqui, é o mesmo da Benetti Associados, que tem Marcos Tolentino da Silva como um membro do conselho do escritório. Como o senhor explica isso? Como é que pode ter o mesmo telefone do Banco Lorota Banco e do escritório do senhor Ricardo Benetti, que tem o Marcos Tolentino como presidente do conselho? Como eu já havia falado aqui nessa honrosa comissão, o Dr. Marcos Tolentino, ele é procurador do Dr. Ricardo Benetti, e o qual também presta serviço de assessoria jurídica à nossa companhia. Mas isso não justifica, no cartão social, o endereço é o mesmo. Muitas vezes acaba-se colocando o endereço e telefone para comunicação com o escritório. Me perdoe, Vossa Senhoria, mas uma empresa, eu vou até me mudar aqui na cadeira, uma empresa, preste atenção, uma empresa, senhor relator, preste atenção, senhor relator, uma empresa com 10 bilhões de fundo, não tem endereço próprio, senador Não Rogério? tem endereço próprio, usa o telefone do advogado. Isso é uma empresa, eu não vou chamar de empresa tabajara, fantasma? Mas é uma empresa fantasma. Ela não existe. Ela não existe. Os sócios não existem? Os sócios já morreram, o dono do terreno é uma terceira pessoa, o criador da empresa é uma pessoa do interior de Alagoas que tenta sair do quadro societário. É uma empresa fantasma. Empresa fantasma que o Ministério da Saúde aceita como garantidora de um contrato de 1,6 bilhões 614 milhões. Empresa de uma pessoa que tem relação direta com o deputado Ricardo Barros, que intermediou o contrato da voucher, que tentou intermediar o contrato da Coronavac, já mesmo a Coronavac tendo contrato de exclusividade com o Butantan, que intermediou, segundo informações do deputado Luiz Miranda, o contrato da Covaxin, e ainda viabilizou a empresa fantasma 15 segundos. Para viabilizar, só mais um tempinho para eu concluir, para viabilizar o contrato entre a Covaxin e o Ministério da Saúde. Mas sabe o que mais me espanta, senhor relator, e que nós precisamos? Essas empresas fiduciárias, elas precisam responder ao Banco Central, ou à SUSEP, ou à CVM. Não é possível empresas que dão garantias serem empresas fantasmas. CVM. Empresas fantasmas. Eu vou aqui mostrar que essa mesma empresa
Preste atenção. Olha os beneficiários. Ela já prestou, essa empresa, com todas essas características que a gente aqui levantou, viu, vice-presidente? Assembleia Legislativa do Espírito Santo, 6ª Vara Civil de São Bernardo, Zona Eleitoral Fazenda Nacional, Vara Trabalhista de São Paulo, Advocacia Geral da União, Ministério da Fazenda, Vara Trabalhista de Cachoeiro, Itapemirim, Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná, 6ª Vara Civil de São Bernardo do Campo, União Federal, PGFN, PAN Produtos Alimentícios S.A., Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, Prefeitura de São Caetano do Sul, Prefeitura de Santa Bárbara, deve ser Santa Bárbara do Oeste. Todas essas instituições? Todas essas instituições já foram, de alguma forma, garantidas pelo Lorota Banco. Veja o nível que nós... A AGU está aí? A AGU está aqui. A AGU está aí? A AGU está aqui. Mas não é a AGU do ministro Wagner do Rosário? Advocacia Geral da União, Ministério da Fazenda. O FIBBank é O garantidor Lorota do ministério. Banco deu garantias para o Ministério da Pro Fazenda, Ministério da em contrato Fazenda? com o Ministério da Fazenda. Não é possível, senador Rogério. Você tem certeza aí? Não, eu estou passando aqui as fianças emitidas. Eu não tenho ano, mas é fácil de levantar essas informações, né? Está aqui, FIBBank Garantias S.A. Estão no site do próprio Lorota Banco, como nós batizamos aqui de forma jocosa, né? Eu queria, para finalizar, já que a gente colocou isso aqui, essa carta de fiança aqui, que é essa aqui, ó, é a carta de fiança que está aqui, que foi aceita pelo governo para 614 milhões de 80 milhões e 700 milhões, assim como todos esses órgãos federais também aceitaram cartas de fianças do Lorota Banco, certo? Senador Rogério, essa CPI, em um dia descobriu isso. O governo federal não sabe disso. Não sabe. O governo federal não sabe disso aí. Não sabe disso. Ah, sabia sim. Ele só que Mas eu não posso acreditar. sabia e Não é fazia possível que o parte governo do não sabe. conluio, senador Randolph, porque a lei, a medida provisória que nós aprovamos, a lei de licitação e contratos, não permite garantia que não seja bancário ou calção em dinheiro. Eles sabiam, tanto é que hoje, Vossa Excelência acabou de denunciar o senador Rogério, eles, à véspera do depoimento do doutor Roberto, cancelaram o contrato do Ministério da Saúde, de preventivos femininos. Veja só. Vai vendo, Brasil, vai seria, vendo. senador Rogério, seria o caso, me permita, senadora Simone, presidente Omar, seria o caso de indagar do depoente o que é que ele achou do cancelamento, né, da fiança do contrato dos preservativos para a mulher, que o Ministério da Saúde acaba de anunciar. Ele, enquanto presidente do FIBBank. Mas antes, para ele responder, veja só. Atenção, Brasil, não é assim? Vai O vendo, Ricardo Brasil, vai Benetti- vendo. Vai vendo, Brasil. O Ricardo Benetti Consultoria e o FIBBank, as duas têm Tolentino como cabeça, ainda que legalmente ele não apareça como sócio. Com isso, já mostramos que o cabeça é o Tolentino, amigão do Barros, o facilitador oficial das intermediações trambiqueiras na compra de vacinas do Bolsonaro. Quero mostrar que o Ministério da Saúde do Pazuello, do Queiroga, do Edson Franco, do Roberto Dias e companhia, deixou de ver problemas de 28... Olha, preste atenção, viu? De uma empresa, para concluir, senhor presidente, uma empresa que é uma empresa que dá garantias, que infelizmente a nossa legislação precisa mudar, e a gente identifica nesta CPI a necessidade de mudança da legislação, ou seja, não é possível uma empresa que dê garantias que não seja supervisionado o seu patrimônio, as suas condições objetivas de dar garantias, né? Porque aqui nós temos uma fantasia, uma empresa fantasma, que diz que tem um patrimônio, que tem um fundo, mas ela tem, na verdade,
28 processos na Justiça por não cumprir a sua tarefa de dar garantias. Portanto, vejam só, essa empresa foi trazida por alguém para poder dar garantias a um contrato de 1.614 bilhões na compra de vacinas, que também foi a mesma empresa que deu garantias ao outro contrato da Precisa, que daria com certeza garantias, se não tivéssemos interrompido, ao contrato da Voucher com a Cancino, que daria garantias para o outro contrato, 15 segundos. Para concluir, do outro contrato que eles queriam fazer com a Coronavac. Não sei se você lembra que o ministro... Veja, e isso, sabe por quê? Depois de dizer que não tinha negociado. Sabe por quê, senhor relator? Porque essa empresa é do Tolentino, o grande amigo, o grande responsável por organizar parte dos negócios do deputado Ricardo Barros, que foi denunciado nessa CPI. Portanto, essa CPI tem cumprido um papel extraordinário, impedir que o dinheiro público vá pelo ralo, como fizemos no caso de todas essas compras de vacinas que aconteceu. Enquanto isso, aconteceram quase 200 mil mortes, enquanto eles negociavam nos bastidores contratos fraudulentos. Sobre isso... Só aqui, ó.